Só isso, né? Cansado. A gente não sofreu um acidente. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, nessa terça-feira. Peço que desliguem os celulares, acho que eu também tenho que fazer isso mesmo com o meu, mas peço que desliguem. Queria falar sobre o movimento da casa, que é sempre às terças-feiras. Nós temos o ESG, às 19 horas. Hoje, excepcionalmente, não teve, porque nós viemos para cá. O grupo do ESG vem para cá. Mas tem toda terça-feira, 19 horas, menos na quarta terça-feira. E nos sábados de manhã, às 11 horas da manhã, também tem o ESG, né, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. É uma forma diferente de a gente poder conversar sobre espiritismo. Não é só palestra, é uma discussão, uma conversa em que a gente troca ideias. E sobre o tema, aqueles que quiserem participar, é sempre interessante e está aberto a todos para ingressarem para esse tipo de sistemática. É diferente de uma palestra pública em que vocês ficam ouvindo, lá não, lá vocês participam, tiram dúvida, perguntam, brigam, riem e fazem tudo juntos, né? Que aí as pessoas também contestam, isso daqui eu não concordo, isso aqui eu concordo, e lá é bem assim. Bem, e nós temos também, às quintas-feiras, o estudo presencial do Livro dos Espíritos, às 19 horas, 19 às 20, e depois de 20 às 21 horas, o estudo da mediunidade também, que também está aberto a todos. Não necessariamente precisa ser para as pessoas que tenham interesse ou sejam médios, mas aqueles que têm interesse em adquirir esse conhecimento para entender como é que funciona a questão da mediunidade. Tá? O que mais? A gente tem também aqui, hoje nós vamos ter no domingo um piquenique, que vai ser um piquenique nosso, com poesias, né? A gente vai trazer, cada um tem que trazer sua poesia, tem não, né? Deveria trazer, né? Deve trazer sua poesia, se não trouxer não tem problema, outros lerão, a gente também vai compartilhar livros, vai compartilhar um momento no jardim, na verdade nesse espaço lateral que nós temos aqui, para a gente ter uma convivência no domingo de manhã. É 8 horas da manhã, a gente está pedindo que a pessoa traga alguma coisa para compartilhar, né? Se não puder trazer, não há problema, também pode vir e compartilhar o que tivermos, né? Essa é a ideia. E que tragam também, se vierem, traga seu prato, seu copo, seu talher, porque vai ser um piquenique ecológico e que não haverá plástico e redução extrema de lixo. Então, tragam tudo para que a gente possa não ter lixo, não ter plástico. Tá? Porque a gente está tentando, de alguma forma, também fazer um processo autoeducativo de usar, não ter mais lixo. O planeta, acho que todos estão percebendo que o planeta não está clamando misericórdia. Quem está clamando misericórdia é a humanidade. Porque o planeta vai dar uma sacudidela e a gente vai cair que nem piolho cai da cabeça, né? Quando a gente está cheio de piolho. Então, eles vão sacudir e a gente vai desaparecer. Vai ser assim. E a Terra vai continuar Terra, e as plantas vão depois nascer tudo de novo depois de um tempo, outras plantas e outros animais, mas a nossa espécie pode ser que não seja mais aquela que ocupa esse planeta. Vai ter que ir para outro orbe mesmo. Do jeito que a gente está caminhando, provavelmente iremos para Quirón. Encontraremos-nos lá. Né? Bem, voltando aqui, a parte de hoje vai ser falada, a Bárbara vai falar, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Não é isso? Ah, é? Ah, tá, eu estou vendo aqui, desculpa. Isso é cola? Ah, desculpe, gente, olha só, eu estou olhando a cola. Estou olhando a cola dela. É monogenia diabólica. Nossa Senhora.
Nossa Senhora, monogenia. Não entendi nada, mas tudo bem, vamos entender agora, depois disso aqui. Não sei, é isso aqui, né? O nome é esse? Ah, tá. Deram um tema gostoso para ela. Realmente a gente só recebe os temas que merecem, né? Cada um recebe um tema. Ah, Parábolas do Ensino de Jesus, Caibá Schutter. Nossa Senhora. Ensino de Jesus, mas esse nome aqui ficou bem complicado. Mas, de qualquer forma, vamos lá para a palestra de hoje, para a gente entender isso aí, ver o que é esse negócio. Peço que todos fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus. Ah, a página, desculpa. Eu estou acelerando. Gente, eu estou cuidando do jardim, cuidando do piquenique, mas vocês me perdoem, são muita coisa na minha cabeça. Eu estou a 240. Vamos lá. Entre o berço e o túmulo. Vamos lá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, 4:18. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirado por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos, mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinzas. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo, com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Graças a Deus. E assim, fechando os nossos olhos e pedindo ao Pai Maior que nós tenhamos consciência do que somos. Somos espíritos, espíritos que vêm navegando através das estrelas, através dos tempos, através dos mundos, aprendendo aqui e acolá, não retendo nada nessa jornada, apenas caminhantes do espaço. Caminhamos na erraticidade, caminhamos aqui no plano físico e somos apenas caminhantes. Nada carregamos, nada levamos, apenas aquilo que somos, aquilo que aprendemos, aquilo que cultivamos em nossas almas. E assim, a máxima maior do nosso Pai, aquilo que já foi dito pelos gregos e também ditos por vários outros mestres ascensionados, conhece-te a ti mesmo. Que nós tenhamos a força, a coragem e a fé para nos olharmos como somos, o que somos e para que estamos aqui e o que queremos para nosso futuro. Que Deus esteja conosco, nos oriente e nos auxilie no dia de hoje. Graças a Deus. E assim, chamo a minha irmã Bárbara para falar sobre monogenia diabólica da palavra do ensino de Jesus. Boa noite a todos. Confessar para vocês que eu vim torcendo que não tivesse muita gente. Porque não é um tema fácil. Monogenia diabólica. Eu estou até triste com a Jane, porque eu acho que ela me escolheu de propósito para esse tema.
Foi tipo um castigo, assim, sabe? Mas vamos lá. É do livro, como a Jane já falou, Parábolas e Ensinamentos de Jesus, tem ali, de Caibar Schutel. E aí a gente vai aprender juntos, né? Vamos caminhar, tentar caminhar aí junto nesse capítulo, é o capítulo 88. E aí, primeiro, eu gosto de analisar a palavra. O professor tem dessas coisas, né? Eu não sou professora de exatas, nem de português, mas eu gosto de analisar a palavra que eu acho que facilita para mim. Então, monogenia. Genia, origem, mono de um. Diabólica. Única origem do diabo. Satanás, Beelzebu. Nas escrituras a gente vê, muitas vezes, ele sendo chamado desses nomes que eu acabei de relatar para vocês. Então, a gente já fala de cara o que significa esse título aí. Daí a gente vai agora prosseguir. Eles usam uma passagem bíblica, eu vou pedir desculpa que eu estou com uma tosse que se apaixonou por mim há um mês, ela não me larga. Eu já mandei embora, mas ela continua agarrada aqui, então pode ser que comece a tossir. Eles começam, Caibar Schutel começa com uma passagem que está em Lucas, Evangelho de Lucas, versículo 11. E essa mesma passagem, ela também se encontra em Mateus, só que Lucas traz ela com mais detalhes, por isso que a gente analisa a passagem em Lucas. Então começa assim, Jesus está expelindo. Na realidade, Jesus está tirando, expulsando, né? Porque quando a gente fala expelindo, parece que está colocando alguma coisa para fora, né? Na realidade, ele está expulsando um demônio e esse demônio estava numa pessoa e causava a mudez nessa pessoa. Era de tão assim, grave a situação que aquele indivíduo não falava. E aí estavam ali, como várias passagens, né, várias pessoas próximas, inclusive os fariseus. E tendo saído o demônio, falou mudo. Ou seja, no momento em que o demônio é expulso, aquele indivíduo que antes era mudo, ele passa a falar. Então as pessoas se surpreendem, se maravilhou-se a multidão, mas alguns deles, isso acontece até nos dias de hoje, né? Às vezes o primeiro impacto é você, nossa, puxa, daqui a pouco você começa a bolar ou a estipular teorias que digam para você mesmo e para os outros que aquilo ali não passa de uma farsa, que aquilo ali foi feito de uma forma errada, moralmente condenada, que é o que acontece aqui. Os fariseus, então, começam a acusar Jesus e dizem que ele expulsou aquele demônio por Beelzebu. Beelzebu vem do nome de Baal. Vocês já devem ter escutado falar nas passagens sobre Baal. Baal, Beelzebu, seria a mesma coisa que Satanás, diabo, demônio, né? Então, ele não estaria expulsando em nome de Deus, mas estaria expulsando em nome do diabo. Príncipe dos demônios, que ele expele os demônios. Outros, para o experimentarem, pediam um sinal do céu. Se é por Deus que expulsou o demônio, então cadê um sinal do céu? Mostra pra gente. Se tu és filho de Deus, estamos querendo prová-lo ali naquele momento. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e cairá uma casa sobre outra. Também, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizes que expulsa os demônios por Beelzebu. Então, vamos analisar isso. Se um reino está dividido entre ele mesmo, esse reino passa daqui a pouco a não existir mais. Porque se eu divido, eu não somo, eu divido forças, e aí vai ficar um guerreando contra outro, daqui a pouco uma casa sobre a outra. É isso que ele quer dizer para a gente. E quando ele diz que se Satanás está dividido contra si mesmo, como é que subsistirá o reino de Satanás? Passa a não existir. Porque ele foi o maior pedagogo de toda a humanidade, né? Então, Jesus pregava através de parábolas. A gente já conversou sobre isso aqui.
que era mais fácil do povo naquela época entender o que ele estava falando. Daí a passagem continua. Se expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expelem os vossos filhos? Ele pergunta à multidão. Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro mais valente e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, o que ele está falando aqui? Que ele vem e expulsou em nome de Deus. E aí ele pergunta, e vossos filhos? Os expeliu em nome de quem? Se você é valente, guarda a sua casa, guarda tudo que tem, se acha muito valente, mas chega alguém mais valente que você, toma o que é seu, com que você fica? Com nada. Então você tem tudo dividido. Ou seja, o reino que antes a gente acredita, ele se desfaz. E aí ele termina dizendo, quem não é por mim, é contra mim. Ele fazia em nome de Deus. Quem não é por Deus é contra Deus. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, se com ele a multidão não ajuntava, não percebia que ele estava ali retirando, expulsando o demônio em nome de Deus, só ia espalhar a crença. Agora, vamos analisar um pouquinho que multidão era essa, esses fariseus que estavam lá. Os fariseus eram todos de origem judaica. E eles parece que faziam de propósito com Jesus. Eles estavam sempre em tudo que era lugar onde Jesus estava, só para espizinhar, só para dizer que Jesus não estava fazendo em nome de Deus, só para falar que estava errado. Eles estavam ali, eles eram colocados, né? Vamos pensar aqui espiritualmente, até para tirar a paciência de Jesus. Esses eram os fariseus. Aí Caibar Schutel vem fazer algumas análises sobre as questões, as vertentes religiosas, que eu não vou me aprofundar. E aí ele fala o seguinte, que as doutrinas romana e protestante, não há negar, constituem edição aumentada e ilustrada da religião judaica, que era a religião à época de Jesus. Tá? Então, na realidade, ele diz que são vertentes, partem dela. Então, a gente encontra vários pontos dessas três religiões comuns. E é isso ele vem trazendo todo o texto desse capítulo 88. Seus pontos de contato são tão frisantes, mormente no que se refere à romana. Seus sistemas tão salientes que pode-se afirmar, sem medo de errar, que são elas um prolongamento do judaísmo, que eu acabei de falar. A construção filosófica que serve de base à doutrina judaica pouco difere da que orienta os asseclas do romanismo e do protestantismo. E isso continua nos dias de hoje. Se a gente for olhar, são dogmas muito parecidos. O espírito de orgulho não se salienta mais naquela do que nestes. As estultas pretensões de posse da verdade absoluta, mantidas pelos sacerdotes judeus, caracteriza hoje a ambição do poder. Então, hoje a gente tem as vertentes religiosas, várias delas, que garantem para a gente que somente ela é detentora de toda a verdade absoluta. A X diz que ela contém a verdade absoluta. Se você não estiver nela, você está fora da verdade. A Y diz também a mesma coisa. Diz que a X está errada e que só ela é a verdadeira. E assim por diante. É isso que ele vem trazendo para a gente. E aí ele fala da questão do orgulho, que todos nós temos. E é
uma das maiores chagas da humanidade, né? O orgulho não faz com que a gente aceite que não somos detentores da verdade. Que a verdade, para mim, ela pode ser completamente diferente do que a verdade é para Antônia. Os pontos de vista também são diferentes. Nós podemos viver em harmonia, amando uns aos outros, que é o que realmente Jesus pregou. Outra coisa digna de nota no romanismo é no que se sobrepuja ao judaísmo. São as pompas e o fausto de que se reveste. Nunca se viu, Caibar Schutel, tá, gente? Nunca se viu em todas as épocas sacerdócio mais amigo de grandezas, de ouro, de pedrarias, de púrpura, de brocado, de lantejoulas, de dourados, prateados, de diamantes, de safiras, de esmeraldas, topázes, de rubis e coroas de diademas, de ornatos, de palácios, palacetes, de monumentos luxuosamente ornamentados. Então, ele vem descrevendo aqui para a gente algumas coisas características, como aqueles em que ministram os sacerdotes, as pompas, as cerimônias, as solenidades, as festas e festanças, os festins e festividades com que o romanismo agita povos, cidades, vilas e aldeias, ultrapassam todas as cerimônias e pompas do judaísmo tão condenadas pelo Cristo. Então, só para a gente lembrar, né? Cristo viveu aqui na Terra como um de nós, se alimentava na casa, não tinha uma casa dele, alimentos dele, ele era sempre convidado a jantar, almoçar, tinha, ele comia, não tinha, ele não comia, ele não usava melhor tecido, ele não tinha joias, ele não andava em cima de animais, ele caminhava. Então, Cristo viveu aqui dentro de uma realidade muito diferente do que a gente vê no judaísmo e nas vertentes que Caibar Schutel traz para a gente. Se, por outro lado, passarmos em revista o dogmatismo feroz com que o judaísmo mantinha escravizado o povo inteiro, não deixaremos de verificar que na sinagoga ainda havia um raio de tolerância que permitia o confronto das escrituras. Ao passo que na igreja nada mais se ouve que o duro e monótono ritual, que não afeta a inteligência nem toca o sentimento. Satanás e inferno eterno, figuras salientes do judaísmo, ajustaram-se perfeitamente ao romanismo e protestantismo, estendendo ainda mais a sua ação. Aí eu botei em negrito ali porque a gente escuta muito, né? Desde que é criança, se você não é criado e educado num lar espírita, por exemplo, você escuta muito falar do diabo, do inferno, do céu. Ah, quando você morrer, você tem que ir para o céu, você precisa querer ir para o céu, não para o inferno. Então, eu não vou falar que são figuras de linguagem, porque são não sei nem como falar, paisagens, não sei, criadas até para amedrontar o povo, para manter esse povo sobre um jugo ali da religião. Então, hoje, estudando, a gente sabe que o céu e o inferno sou eu que faço. Eu posso estar vivendo nesse momento o meu céu, como posso estar vivendo nesse momento o meu inferno. Então, como a gente está falando aqui, Caibar Schutel vem falando das vertentes, algumas vertentes religiosas, né? A gente percebe que esse tipo de coisa é utilizado nessas vertentes que ele cita. O Código Penal e o Código Civil do Judaísmo também passaram por uma inteligente revisão, sendo-lhes acrescentados direitos e ordenações atenuantes e parágrafos agravantes. As indulgências, as promessas, os óbulos não foram esquecidos para consubstanciar a vida do romanismo e fortificar o seu poder. É quase que absoluta a paridade existente entre o romanismo e o judaísmo. É, pois, uma ramificação, ou seja, um complemento ilustrado do farisaísmo, que são os fariseus, né? E por constituição monogênica, após sucessivos crescimentos, se apresenta tal como o ser que lhe deu origem, com a simples diferença do progresso realizado devido às influências do meio e do tempo. Se
Seus pontos de contato são tão frisantes, seus sistemas tão salientes, suas práticas tão semelhantes, que não é para admirar que tenha repelido o espiritismo, pelo mesmo motivo pelo qual o judaísmo repeliu o cristianismo, e usando até na impugnação a mesma proposição atirada à face do Cristo Jesus. É por Beelzebul que ele expele os demônios. Então, agora eu dou uma respirada. E aí a gente vai falar, voltar àquela questão da verdade absoluta. Então, lá no livro dos Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 8, 9 e o 10. Pois eu vou ler o finalzinho do 10 para vocês. Mas o título é Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Então, a gente falou das vertentes religiosas que pregam as suas salvações e as suas verdades absolutas. Essas vertentes religiosas se apresentam aqui como igreja. E a verdade é a verdade absoluta que cada uma delas defende. Então, no item 8, Kardec traz para a gente assim: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial em dogmas particulares, é exclusivo e absoluto. Então vamos lá. O que ele acaba de nos falar? Que é comum a todas as religiões a questão da fé em Deus, da imortalidade da alma, é comum. Só que, quando ele traz para gente que fora da igreja não há salvação, ele está me dando uma exclusividade absoluta de uma verdade que é para um grupo, pode não ser para o outro. Um grupo da sociedade. Nós temos vários grupos sociais. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos esses sectários. Então, a gente vê muitas vezes, vou dar uma paradinha aí, parentes com denominações diferentes, amigos com denominações diferentes, em que não há o respeito à denominação do outro e que a gente percebe a briga, não fala com o parente porque o parente é de outra denominação, porque ele acredita numa outra verdade. Ou seja, a verdade que nós precisamos acreditar é na verdade e na moral cristã. Quando eu brigo com o meu parente, com um amigo, por causa de religião, por causa da crença religiosa dele, o que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo bom cristão? A boa cristã? Desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, não importa que maneira seja essa, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pede pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Muito triste isso, né? Um pai que não pede pelo filho, o filho que não pede pelo pai. No item 9, fora da verdade não há salvação. Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe
que não pretenda ter o privilégio da verdade. Que homem se pode vangloriar de a possuir integral, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta, vou repetir, é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade terrena, alô, planeta Terra chamando, somos nós. Estamos todos no mesmo barco, à deriva, no meio de uma tempestade horrorosa, todo mundo naufragando, e aqui estamos defendendo as nossas ideias como sendo verdade absoluta. E brigando com o nosso coleguinha que pode dividir o bote com a gente. Vai ficar sem o bote? E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la. Nós não possuímos a verdade absoluta. Nem verdade nós possuímos. Quem dirá absoluta? Porque não lhe é dado saber tudo. A gente não ia aguentar saber tudo, não, gente. Pensa bem. Com o nível de evolução que nós temos nesse momento, saber tudo. Você aguentaria saber tudo? Eu não aguentaria saber tudo, não. O pouco que eu sei já estou entrando em colapso, dirá saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Ou seja, quanto mais adiantado for aquele espírito, mais conhecimento, mais evolução dentro da moral cristã ele vai ter. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independe de qualquer crença. Contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. Vocês nunca vão ouvir isso. Nunca vão ver isso escrito. Fora do Espiritismo não há salvação. A gente não sai por aí falando que temos a verdade absoluta, porque nós não temos. Nós estamos em crescente aprendizado, em crescente evolução. Então, a gente não vai encontrar isso. E é isso que Kardec traz para a gente. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, se Kardec defende, os espíritos defendem que fora da verdade não há salvação, a gente estaria fazendo exatamente a mesma coisa que as outras vertentes religiosas que Kai Bartschutl cita lá. Aí, eu não costumo fazer isso, não gosto, mas eu fui no item 10, daqui, sentadinha, e aí tem uma passagem de Paulo, apóstolo, que diz assim, olha, eu acho que cabe bem pra gente nos dias de hoje. É no item 10, finalzinho. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, pelo contrário, ninguém aqui está com auréola e asinha de anjo. Ninguém aqui é vítima, todos nós somos algozes, estamos aqui por algum motivo. E esse motivo não é coisa boa. Que bom que a gente não sabe, por enquanto. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos a compreender os ensinos de do Cristo, ele vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa.
dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Então, não precisa nem falar a que vertente religiosa, que seita, a crença, desde que você siga a moral cristã, pratique a caridade. Quantos agora me veio à mente, né? E eu preciso falar, porque isso não vem à mente por acaso, mas quantos dizem ser ateus e fazem muito mais caridade que nós que defendemos e dizemos que somos cristãos? Vocês devem conhecer alguém por aí que não sai falando o que faz também. Que não adianta eu fazer e falar o que eu fiz. Contar para fulano, ciclano, beltrano, tirar foto, botar na rede social. Não adianta. Então, quantos de nós que convivem com a gente não têm a mesma designação religiosa que temos? Isso vale para qualquer designação, qualquer doutrina, mas eles fazem a caridade sem olhar a quem. Eles têm uma vida mais cristã do que aquele que se diz cristão. E nós, infelizmente, por causa da nossa humanidade, da nossa condição humana, a gente julga muito o outro, né? É muito fácil apontar, é muito fácil ver a trave no olho do outro, né? E a gente não costuma ver o que a gente faz de errado. Eu costumo, quando a gente dá aula, né? Vocês sabem que eu dou aula, tem aluno fofoqueiro. Às vezes a gente vê que o aluno está fazendo, está mexendo no celular, a gente finge que não está vendo, ele já terminou a atividade. Hoje em dia o celular é um problema dentro das escolas. Mas tem aquele aluno que faz questão de te falar, de falar bem alto, que o outro está fazendo uma coisa que não deve. Ele não sabe que o outro já terminou a atividade, que o outro já mostrou o caderno. Ele está lá ainda todo enrolado com a atividade dele, mas ele quer tomar conta da vida do coleguinha. Professora, pode mexer no telefone? Aí você finge que não escuta. Aí ele fala mais alto. E ainda faz assim, ó. Pode mexer no telefone? A vontade que eu tenho, às vezes, de esganar, né? Meu filho, toma conta da sua vida. Deixa de ser fofoqueiro. Você não vai chegar a lugar nenhum sendo fofoqueiro. E isso a gente faz também na nossa vida. Com outras coisas, mas a gente faz. Infelizmente, às vezes a gente se pega fazendo. Quando a gente se pega fazendo e a consciência nos dá aquele insight, opa, estou fazendo e não deveria fazer, a gente já está no caminho certo. A gente já está caminhando para conseguir sair desta bolha chamada humanidade, que ainda nos prende ao planeta que nós habitamos, que é a Terra. Bom, então a gente volta lá no início, né? Monogenia diabólica surgiu no judaísmo e aí foi acompanhada por várias outras vertentes religiosas. Eu espero que vocês tenham entendido, porque não foi fácil entender da onde que ele tirou esse nome e chegar até esse capítulo, tá? Aqueles que tiverem curiosidade do que ele escreve, né, na íntegra, tá no capítulo 88. Eu agradeço a oportunidade e desejo uma boa noite a todos vocês. Bem, alguém ficou com dúvida com relação ao que é? Como é que é aquela palavra? Monogenia diabólica. Não, né? Que é uma única, mesma coisa que é dito sobre aquilo que está no mal, né? Na verdade, a ausência do bem é o mal. E está dentro da gente mesmo. Não está fora, não é um ente. Somos nós, pedaços de nós. Né? A gente tem que... Deixa eu botar isso aqui. Nós temos que, na verdade, aprender a não se sintonizar. Mas aí pedimos que todos, aqueles que depois quiserem participar do passe, haverá o passe depois da oração de encerramento, e que nós agradecemos à irmã Bárbara
pelo aprendizado de hoje e vamos fazer a nossa reflexão, fechando nossos olhos e pedindo a Deus que nos auxilie o nosso retorno para nossas casas, com a consciência de que podemos ser melhores do que somos, apesar de estarmos na encarnação, que, como é dito, né, a nossa melhor versão. Já fomos muito pior do que somos hoje, mas podemos ser muito melhores do que somos. Então, que tenhamos a força e a coragem, mas principalmente aquilo que move todos os seres e todos os espíritos: vontade. A vontade de mudar, a vontade de nos entender, a vontade de compreender o que somos e o que sentimos. E assim possamos evoluir e estarmos em harmonia com esse Pai maior. Que possamos voltar para nossas casas em paz, em harmonia, em segurança, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos aqui, de estarmos aprendendo e de estarmos em condições, principalmente, de poder ajudar, de ser ajudado e de entender as coisas de outras formas. Graças a Deus, Deus esteja conosco.